Eu sou o Guilherme, mas vocês podem me chamar de Led Baciotti. Eu sou game designer, desenvolvedor de jogos de tabuleiro. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma apresentação para falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento de jogos e abordar também um pouquinho sobre o histórico dos jogos de tabuleiro, desde lá dos tempos pré-históricos até hoje. Para quem não me conhece, eu sou desenvolvedor de jogos de tabuleiro, como eu já disse. Eu tenho 2 jogos já de contrato assinado, um deles já está no mercado, o Marvel Battlegrounds, uma parceria junto com o Thiago Castro. Esse jogo foi lançado pela editora Bucaneiros. O outro jogo é o Imigrantes, ele já está pronto, já deve vir para o mercado nos próximos meses, está aí no processo final, e ele vai ser publicado pela editora Precisamente. Avançando um pouquinho, vamos partir para a apresentação em si. Primeiramente, eu trouxe aqui para vocês 2 frases aqui do historiador Johan Huizinga. Ele, no livro Homo Ludens dele, ele aborda um pouquinho, de uma maneira mais abrangente, o conceito de jogo, mas eu achei bacana a gente trazer aqui para a gente ver justamente esse aspecto grandioso que os jogos podem ter. Você pode ver pela frase dele ali, o puro e simples jogo constitui uma das principais bases da civilização. É claro que ele não está falando exatamente de jogos no conceito mais simples que a gente costuma compreender, mas ele fala numa ideia de basicamente qualquer regra ou conjunto de regras que sejam aceitas dentro da sociedade e transformadas isso num conceito fixo. Então, por exemplo, a linguagem é tratada pelo Huizinga aqui como um jogo, ou seja, o modo de eu me comunicar com vocês e vocês compreenderem não deixa de ser uma espécie de jogo. Existe uma regra que vocês compreendem, eu também, e a gente cria esse meio que vai se desenvolvendo com o tempo. É claro que isso aqui é um ponto bem abstrato até, a gente vai ser um pouco mais objetivo aqui no desenvolver dessa apresentação, mas é legal a gente ter um pouquinho dessa dimensão dos jogos, do que um jogo pode ser de importante dentro da sociedade. Avançando um pouquinho, a gente vem aqui para o histórico de fato dos jogos de tabuleiro. Essa imagem aqui, ela já data de 5.000 anos atrás, ou seja, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. É bastante tempo, a gente não está falando de toda a história da humanidade, mas já é bastante considerável. Esses são os primeiros já descobertos, obviamente, né, dados pré-históricos. Eles foram descobertos na Turquia, ou seja, mostrando que há 5.000 anos atrás já existiam pessoas jogando, entre aspas, jogos de tabuleiro. Avançando um pouquinho, a gente vai ver aqui imagens do jogo real de Ur. Essa peça aí, ela está no Museu Britânico e ela tem cerca de 2.500 anos, de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, são 4.500 anos. E é interessante dizer que o jogo real de Ur é jogado até hoje. Então, para vocês terem uma noção do impacto histórico aí de alguns jogos, né? Outro exemplo é o chinês Go, que tem cerca de 4.000 anos e é jogado muito até hoje no país chinês e inclusive até em outros países. Por último, eu coloquei aqui um exemplo, o xadrez, que é um jogo extremamente conhecido, considerado até um esporte. E ele já é bem mais recente, né? O xadrez moderno é do século XV, mas ele é baseado no jogo Chaturanga, do século VII. Ou seja, são jogos com um histórico robusto já. Avançando um pouquinho na história, eu vou falar um pouquinho aqui do Game of the Goose, ou o jogo do ganso. Ele é um jogo mais simples, né? Um jogo de azar e sorte, que não envolve estratégia nenhuma. Mas ele foi um jogo muito popular no século XVI. E talvez ele seja até um pouco mais antigo. Ele tem alguma citação num livro obscuro de sermões, lá de 1480. Ou seja, pode ser que seja um jogo ainda lá do século XV. E é um jogo que se popularizou no século seguinte.
E ele é conhecido, e é por isso que eu coloquei ele aqui, embora ele não tenha o mesmo impacto dos jogos anteriores que eu citei, ele é conhecido como o mais antigo jogo de tabuleiro produzido comercialmente. E isso é importante porque ele acaba sendo o embrião do que a gente vai tratar principal aqui, que é a indústria de jogos de tabuleiro. Só que quando a gente fala de indústria, a gente não pode deixar de lado, e é o mais importante aqui desse conceito semântico, a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a gente passa a ter um desenvolvimento real da indústria de jogos de tabuleiro. Com os avanços da manufatura, isso ajudou artistas e impressores a desenvolver jogos mais atraentes, mais duráveis e inclusive mais acessíveis à classe média ali que estava surgindo na Europa naquele momento. Então, vocês estão vendo aí imagens de diversos jogos que surgiam naquela época, principalmente na Inglaterra ali. E esses jogos, eles são de fato esse embrião e eles faziam parte basicamente da indústria literária. Eram jogos lançados em livros ou dentro de livros. E a partir daí você começa a ter o desenvolvimento da mídia jogo de tabuleiro de fato. Se a gente avançar mais um pouco, a gente vai ter já no século XX o desenvolvimento de uma ramificação de estilos dentro dos jogos de tabuleiro. A primeira ramificação, que a gente vai passar brevemente, são os jogos de tabuleiro de massa, que são provavelmente o que a maioria de vocês que estão assistindo conhecem, que são os jogos surgidos lá na primeira metade do século XX, talvez no começo da segunda metade, que são Monopoly, Risk, Clue, Life, ou se a gente quiser pelos nomes brasileiros, o Banco Imobiliário, War, o Jogo da Vida, Detetive, entre alguns outros. Esses jogos eles fazem parte de um mercado de massa e eles foram vendidos e são vendidos até hoje de maneira bem grande. Só que em paralelo ao desenvolvimento desses jogos da indústria de massa, a gente teve um desenvolvimento do mercado de nicho. Esse mercado de nicho é o que a gente quer abordar aqui, que ele vai ser mais interessante e é o que a gente tem mais possibilidades de desenvolvimento. É claro que o mercado de massa tem o seu papel, ainda surgem muitos jogos infantis, infanto-juvenis, existe um mercado específico para ele, mas nem é o mercado que eu trabalho, eu nem posso dar a minha visão aqui, então a gente vai falar um pouquinho mais do mercado de nicho. A primeira coisa que a gente precisa falar a respeito desse mercado de nicho é que ele não surgiu de maneira homogênea, ele cresceu em ramificações em diversas maneiras diferentes. Algumas que a gente precisa abordar aqui, ou duas que a gente precisa abordar aqui, que é interessante, são a escola americana e a escola europeia de jogos de tabuleiro. E aqui a gente vai ter algumas diferenças significativas que são interessantes para a gente conseguir lá na frente pensar em desenvolvimento. A escola americana, muito em cima da realidade dos Estados Unidos, ela surge a partir dos wargames. Não só deles, mas é importante a gente falar em cima deles. Os wargames eram basicamente livros de regras ali para você construir em cima de miniaturização, e o mercado norte-americano ele continua nessa linha, mas ele também constrói os jogos de tabuleiro em cima disso. Além disso, é importante a gente ver um pouquinho da questão cultural da sociedade norte-americana, que ela é muito forte, principalmente a partir do século XX ali, a força da sua indústria cultural, que a gente tem Hollywood, a gente tem a indústria musical e tudo mais, e a indústria bélica, até por isso que tem essa força dos wargames. Em cima desses dois tópicos, a gente tem o desenvolvimento dessa escola americana. Então a gente vai ter, basicamente, jogos muito temáticos, graças a esse apreço à indústria cultural. Então você tem temas muito fortes, então os jogos às vezes prendem minúcias às regras para que o tema faça mais sentido e seja um jogo mais fiel ao tema. E você vai ter jogo com essa raiz dos wargames
que tem muito do conflito entre os jogadores. Então você tem ataques diretos, é um jogador tentando eliminar o outro, e a ideia muito forte do desafio, da tensão envolvendo a sorte. Então você tem esse desafio à sorte, a questão aleatória acontecendo e sendo a diversão em cima dessa tensão tática que envolve a sorte. Então você trabalha muito com probabilidades e os ataques entre os jogadores e essa tensão entre eles que envolve muito dessa sorte. Por isso que a gente tem os elementos como os dados, a rolagem de dados ou cartas aleatórias que aparecem e modificam o jogo, e tudo muito amarrado com temas bem fortes. Essa é a base da escola americana de jogos de tabuleiro. E em paralelo a ela, a gente vai ter a escola europeia. A escola europeia, ela já é bem diferente, porque a gente está falando aqui de século XX, a partir do quase meados do século XX. Então a gente vai ter uma Europa bastante traumatizada com a questão bélica, por causa das duas guerras. Então a gente vai ter também uma questão de, aí já a tradição mais antiga, uma questão familiar nos invernos, das famílias jogarem e tudo mais. Então você vai ter jogos com um foco bem familiar. Então o padrão de desenvolvimento europeu vai ser bastante diferente. Inicialmente você vai ter essa ideia de jogos mais familiares, depois isso foi até modificando. A gente vai ter jogos sem ataques entre os jogadores. Geralmente você vai ter a definição do vencedor através de pontos de vitória e não sobre eu eliminei o jogador A e o jogador B. E você vai ter um ponto que é bastante importante, que é a baixa aleatoriedade. Então você tem pouco fator de sorte, e só que em contrapartida você vai ter, mais uma vez falando isso inicialmente, temas fracos, entre aspas. Você vai ter uma importância mais dedicada às mecânicas dos jogos do que os temas. Então, aquela minúcia de regras que eu comentei da indústria americana, na Europa ela é deixada de lado, porque a ideia é você ter uma profundidade estratégica e não profundidade temática. Então, aqui a gente vai ter essa grande diferenciação. Enquanto uma escola é um pouco mais focada no desafio à sorte e temas fortes, a outra escola ela é com baixa aleatoriedade, ou seja, elementos como dados dificilmente apareciam em jogos europeus lá no começo do seu desenvolvimento. E os temas são um pouco mais fracos. Às vezes o tema ele geralmente ele existe, mas ele não está tão presente. Às vezes ele é um tema que ele não é a essência do jogo. A essência está na estratégia e nas suas mecânicas. Avançando aqui no tempo, a gente falou aqui do desenvolvimento das duas escolas, mas a gente tem em 1995 o jogo Catan. Ele é um jogo alemão. É importante dizer que os jogos da escola europeia são basicamente jogos alemães. Inclusive, em alguns lugares você vai ver a referência de German Style, ou seja, jogos de estilo alemão. E o Catan, ele junta alguns elementos aleatórios, de aleatoriedade, e um jogo bastante simplista e familiar que rompe a barreira dos jogos europeus. Esse jogo ele vai fazer sucesso no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. E é a partir daí que a gente pode dizer que surgem os jogos de tabuleiro modernos, que é onde o recorte que a gente quer tratar aqui nessa apresentação em termos de desenvolvimento, jogos de tabuleiro modernos. Não é um termo que tem, assim, com certeza nasceu quando surgiu o Catan, mas porque você vai ter alguns jogos mais antigos que são considerados jogos modernos, mas o Catan ele modifica a indústria, porque aí ele cria essa profusão de escolas diferentes se comunicando, e jogo americano saindo na Europa, europeu saindo nos Estados Unidos. Hoje em dia a indústria cresceu e ela se fundiu, digamos assim. Bom, até aqui a gente falou bastante da questão histórica, mas eu acho que já dá para a gente ter uma noção
mais da parte conceitual dos jogos de tabuleiro, até porque agora a gente já está nesse meio de jogos de tabuleiro modernos. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha visão das estruturas que compõem um jogo. Eu gosto de tratar dessa maneira: 3 pilares: mecânica, tema e interação. O ideal é nunca desassociá-los. É claro que você consegue enxergar ali a diferença da mecânica, do tema e de como surge a interação, mas o ideal é eles se comunicarem. A interação ela surge da mecânica, o tema às vezes ele cria essa mecânica e assim por diante. Para fins didáticos, a gente vai fragmentar cada um deles. Primeiro vamos falar da mecânica. A mecânica é a essência do jogo. Afinal, ela é o conjunto de regras. E se um jogo é um conjunto de regras, em tese, ou pelo menos se você for na definição mais textual, um jogo é um conjunto de regras, o jogo é a sua mecânica. Não existe o jogo sem mecânica. E então a gente tem que entender que essa é a essência. Você compreender as mecânicas e você desenvolver mecânicas é desenvolver um jogo. Existem dezenas de mecânicas já teorizadas. Elas destrincham os diversos conceitos de jogabilidade de um jogo. Então, por exemplo, como determinar um vencedor é uma mecânica. Ou que ações o jogador pode fazer no seu turno. Se é rolar um dado, se é avançar o peão que representa ele, ou se é comprar uma carta, jogar uma carta, aquela carta, o que ela faz. Tudo isso são mecânicas. E, como eu já falei, existem dezenas já teorizadas e catalogadas. Avançando um pouquinho, a gente fala do tema. O tema é a roupagem do jogo. Só que muitas vezes esse tema ele pode ser o diferencial. Porque às vezes você tem mecânicas interessantes, mas o tema ele pode fazer com que aquela mecânica ela ganhe as mecânicas podem ser até parecidas, mas o tema pode fazer com que aquela mecânica ela ganhe força, ela cresça. O tema ele pode ser diverso, ele pode ser superficial, até abstrato. Tem jogo que é considerado que não tem tema. Por exemplo, como eu falei lá atrás, o chinês Go, que é um jogo de 4.000 anos atrás, ele não tem tema, ele é um jogo abstrato. Ele pode estar numa forma mais simbólica, como é o caso, por exemplo, de um xadrez ou vários outros jogos modernos. Você tem um tema bem simbólico ali, mas você pode ter a ideia de temas cada vez mais profundos, ou um tema que ele esteja ali nos elementos, mas ele não seja a essência principal, ou ele seja o jogo completamente temático, ou seja, cada coisa que acontece ali tem embasamento e uma questão que pode ser, se o tema for real, que é real, ou se for em cima de um universo ficcional em cima desse universo. Não existe um modelo melhor que o outro. O tema ele pode ser interessante, inteligente, sendo mesmo do mais superficial até o mais profundo. E a gente tem a interação. E a interação é bacana porque a gente tem que pensar que um jogo de tabuleiro ele é um evento social, uma experiência social. Se ele é uma experiência social, embora existam jogos solo que são a exceção, a interação é a motivação do jogo. Sem interação nenhuma não existe esse evento social. Porém, a interação ela pode ser de diversos níveis. Ela pode ser de um nível quase nulo ali, é o jogador trabalhando no seu próprio jogo e no final cada um vai ver quem foi melhor dentro do seu próprio jogo. Ou você pode ter interações cada vez maiores. Você pode ter interações que eu vou poder atrapalhar o jogo do meu adversário, ou vou poder atacar diretamente o meu adversário, ou um jogo que é completamente baseado na interação. Cada estilo de jogo vai buscar um tipo de interação que combine com ele. Alguns vão ser mais agressivos, como eu falei, outros vão ser mais indiretos, e outros vão ser incisivos e até verbalizados. Você vai ter, então, diversos estilos de interação, diversos estilos de jogo, cada um vai ter algo que combina com ele, e é importante você ter isso em noção.
Até aqui, falamos bastante de histórico, falamos de conceitos básicos e fundamentais dos jogos, mas a gente precisa, ou a gente quer, eu imagino, eu estou fazendo essa apresentação para isso, falar um pouquinho de como desenvolvê-los. E aqui eu vou falar um pouquinho do meu processo de desenvolvimento. É claro que cada jogo de tabuleiro é diferente de jogo digital. Um jogo de tabuleiro, como ele é mais quase artesanal ali, cada designer vai ter a sua maneira de desenvolver, você não tem ferramentas tão obrigatórias. Então eu vou falar um pouquinho, quase que de uma maneira mais teórica. O meu processo de desenvolvimento, ele consiste nesse tripé aí: estudar, jogar e produzir. Por que esse tripé é essencial? Se você quer desenvolver jogos de tabuleiro, é importante que você goste de jogos de tabuleiro. Como eu falei, ele é um mercado de nicho, então é um mercado pequeno. Se você é um mercado pequeno e de nicho, é importante que você faça parte dessa comunidade para você compreender o que ela quer e você entender o que é interessante para cada tipo de jogador. Para você compreender isso, o primeiro passo é você estudar. É claro que estudar serve para qualquer tipo de desenvolvimento de qualquer coisa que você faça. Mas a ideia que eu coloco aqui é que dentro do processo de indústria cultural, a gente nunca cria nada. A gente constrói novas ideias a partir das referências que a gente tem. E tendo isso como base, é obrigatório que a gente estude o produto do jogo de tabuleiro. E como que a gente pode estudar ele? A ideia é a gente estudar aquele tripé que eu falei. As mecânicas é o mais importante porque, como eu falei, é o que constitui o jogo e é a parte teórica aí do desenvolvimento de jogos de tabuleiro moderno. A parte do desenvolvimento das mecânicas é bacana, por exemplo, você pegar o livro Building Blocks. Ele é uma espécie de enciclopédia que catalogou todas as estruturas mecânicas de jogos de tabuleiro. Então você lê ele é um bom passo para você compreender as mecânicas. Mas você não precisa necessariamente partir para esse livro, você pode conhecer fuçando sites como os bancos de dados entre aspas, aí o Board Game Geek, que nasceu como um fórum, e a Ludopedia, que é um site nacional que eu acho até mais atraente e funcional do que o Board Game Geek, embora o catálogo que tem lá é um pouquinho menor, mas já é gigante. E você buscar nos fóruns, nas páginas dos jogos, assistir os vídeos, conhecer os jogos consagrados através desses vídeos e leitura de texto, de repente você pode até ler manuais. Fazendo tudo isso, você vai ter uma compreensão das mecânicas bastante interessante, de um modo mais teórico. Você também pode, aí é importante correr em paralelo, um estudo temático das coisas que te interessam. O tema pode ser qualquer coisa, mas como eu falei, os jogos eles surgem das referências que a gente tem. Se você já está estudando as diversas mecânicas, quando você começar a estudar temas que te agradam, uma hora você vai ter essa ideia, esse clique que vai juntar uma coisa com a outra e você vai desenvolver as ideias de jogos para você começar de fato construir o seu jogo. O outro tripé, outra base do tripé aí, que é a interação, ela vai surgir, você vai conseguir estudar ela na base que você estuda as mecânicas, porque todas as interações elas nascem das mecânicas. O segundo ponto que eu falei, estudar é o primeiro, o segundo é jogar. Não necessariamente nessa ordem, você pode às vezes até jogar antes de estudar. Por que isso jogar é tão importante? E jogar de tudo dentro do meio dos jogos de tabuleiro. Porque quando você joga, você consegue compreender as mecânicas que você estudou lá, ou as mecânicas que você não estudou, mas que estão inseridas aí no jogo de tabuleiro. Como você não cria algo que você não conhece, quando você joga, você começa a compreender o que é possível fazer dentro de um jogo de tabuleiro. Que tipos de
mecânicas mesmo, de ideias, de isso pode fazer isso, que pode juntar com aquilo. E você compreendendo isso, é natural que você vá conseguir ter mais facilidade de desenvolver. Além disso, você vai conhecer jogos consagrados e saber como eles aplicaram aquelas mecânicas. Além de você conseguir compreender as mecânicas, tem algo que não está teorizado nem catalogado em site nenhum, que é as sensações que você pode ter enquanto você joga, você enquanto jogador. Então, o que faz um jogador ter prazer jogando? É aquela jogada que faz com que eu me sinta desenvolvendo alguma coisa, está crescendo ali o meu tabuleiro, ou é uma jogada que ela é compensadora, ou é o desafio à sorte, é vencer o desafio à sorte. Todas essas implicações, elas vão te causar sensações diferentes. E é importante você conhecer quais as sensações que te agradam e quais as sensações que agradam o seu público-alvo. Você só vai conseguir fazer isso jogando. Então essa é a segunda etapa. Estudar, jogar e, por último, produzir. E aqui eu quero falar algumas coisas que eu acho interessantes. É que seus primeiros jogos, se você nunca desenvolveu nada, claro, se você já é o desenvolvedor de meio que seja jogo digital, você já vai ter muita noção. Mas a ideia é que seus primeiros jogos vão ser ruins. E você só vai saber disso quando você jogar eles. Seus primeiros bons jogos, eles nascerão ruins. E você só vai melhorar eles quando você os jogar. E você só consegue fazer isso produzindo os seus jogos. Produzindo protótipos, obviamente. Não estou falando para você desenvolver o jogo e pagar na gráfica o jogo mais caro do mundo. Muito pelo contrário. Foque em fazer protótipos, se for físico, o mais barato possíveis. Você tem que saber que assim, esse jogo não vai estar pronto. Então você vai modificar ele muitas vezes. A ideia então é você ter um jogo fácil de modificar. Não gaste então muito esforço com arte, pelo menos nas primeiras versões. Pense sempre em fazer algo que vai ser fácil de alterar. Se for fisicamente, pense em algo fácil de imprimir, preto e branco, nada que use mais do que folhas de papel A4. E se for digitalmente, a gente tem vários serviços hoje. Eu uso bastante o Tabletopia, que ele é grátis e te dá acesso a algumas coisas interessantes. Mas tem também o Tabletop Simulator, que ele é pago, mas é barato e vai te dar outras ferramentas. Todos esses sistemas você consegue subir ali o seu jogo e depois você consegue testar. Você pode até testar com outras pessoas de fora, diferente do jogo físico, você precisa arrumar pessoas para jogar. E isso é importante. Você vai ter que testar muito o seu jogo. Essa é uma das etapas mais demoradas do processo. Então, produzir é essencial. Você tem que estar sempre... desenvolver uma ideia, transforma num protótipo, vou jogar. No começo vai estar ruim, eu vou evoluir, vou começar a apresentar para outras pessoas, elas vão encontrar outros defeitos e eu vou ver defeitos que eu não via jogando sozinho ou com pessoas mais próximas. E o jogo vai ganhando corpo nessa etapa. Então, pense que o seu jogo provavelmente vai demorar mais para ficar pronto depois que você produzir ele do que antes. Por isso é importante você estar sempre produzindo, até para você entender ali os gatilhos, as coisas que você começa a entender, tipo, opa, isso aqui eu preciso fazer desse jeito para ficar certo, isso aqui eu sei como funciona. E tudo isso você vai criando essa casca conforme você vai produzindo mais e cada vez melhor. Bom, essa é o conjunto de coisas que eu tinha para passar para vocês, tanto do que é a parte histórica, a parte conceitual e um pouquinho da minha experiência. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com qualquer coisa, eu vou deixar meu contato aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.